Capítulo 4. Por que existe o mal? Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. O campo, disse Cristo, é o mundo. Precisamos, porém, entender isto como significativo da Igreja de Cristo no mundo. A parábola é uma descrição pertinente ao reino de Deus, sua obra pela salvação dos homens, e esta obra é executada pela Igreja. Em verdade, o Espírito Santo saiu a todo mundo, opera no coração dos homens em toda parte, mas é na Igreja que devemos crescer e sazonar para o celeiro de Deus. O que semeia a boa semente é o Filho do homem, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. A boa semente representa aqueles que são nascidos da palavra de Deus, da verdade. O joio representa uma classe que é o fruto ou encarnação do erro, de princípios falsos. O inimigo que o semeou é o diabo. Nem Deus, nem os anjos jamais semearam semente que produzisse joio. O joio é sempre lançado por Satanás, o inimigo de Deus e do homem. No Oriente, os homens vingavam-se muitas vezes do inimigo, espalhando sementes de qualquer erva daninha, muito semelhante ao trigo em crescimento, em seu campo recém-semeado. Crescendo com trigo, prejudicava a colheita e causava fadigas e prejuízos ao proprietário do campo. Assim, Satanás, induzido por sua inimizade a Cristo, espalha a má semente entre o bom trigo do reino. O fruto de sua semeadura atribui ele ao Filho de Deus. Introduzindo na igreja aqueles que levam o nome de Deus, conquanto lhe neguem o caráter, faz o maligno que Deus seja desonrado, a obra da salvação mal representada e almas postas em perigo. Dói aos servos de Cristo ver misturados na congregação crentes falsos e verdadeiros. Anseiam fazer alguma coisa para purificar a igreja. Como os servos do pai de família, estão dispostos a arrancar o joio. Mas Cristo lhes diz: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Cristo ensinou claramente que aqueles que perseveram em pecado declarado devem ser desligados da igreja. Mas não nos confiou a tarefa de ajuizar sobre caracteres e motivos. Conhece demasiado bem nossa natureza para que nos delegasse esta obra. Se tentássemos desarraigar da igreja os que supomos serem cristãos espúrios, certamente cometeríamos erro. Muitas vezes consideramos casos perdidos justamente aqueles que Cristo está atraindo a si. Se devêssemos proceder com essas almas segundo nosso parecer imperfeito, extinguir-se-ia talvez sua última esperança. Muitos que se julgam cristãos serão finalmente achados em falta. Haverá muitos no céu, os quais seus vizinhos supunham que lá não entrariam. O homem julga segundo a aparência, mas Deus vê o coração. O joio e o trigo devem crescer juntos até a ceifa, e a colheita é o fim do tempo da graça. Há, nas palavras do Salvador, ainda outra lição, uma lição de maravilhosa longanimidade e terno amor. Como o joio tem as raízes entrelaçadas com as do bom trigo, assim falsos irmãos podem estar na igreja, intimamente ligados com os discípulos verdadeiros. O verdadeiro caráter desses pretensos crentes não é plenamente manifesto. Caso fossem desligados da congregação, outros poderiam ser induzidos a tropeçar, os quais, se não fosse isto, permaneceriam firmes. A lição desta parábola é ilustrada pelo proceder de Deus para com os homens e os anjos. Satanás é um enganador. Ao pecar ele no céu, nem mesmo os anjos fiéis reconheceram plenamente seu caráter. Esta é a razão por que Deus não destruiu imediatamente. Se o tivesse feito, os santos anjos não teriam percebido o amor e a justiça de Deus. Uma só dúvida quanto à bondade de Deus teria sido como uma semente que produziria o amargo fruto do pecado e da desgraça. Por isso foi poupado o autor do mal, para desenvolver plenamente seu caráter. Durante longos séculos, suportou Deus a angústia de contemplar a obra do mal. Preferiu dar a infinita dádiva do Gólgota a deixar alguém ser induzido pelas falsas representações do inimigo.
pois o joio não podia ser arrancado sem o risco de desarraigar a preciosa semente. E não seremos tão clementes para com nossos semelhantes como o Senhor do céu e da terra o é para com Satanás? Por haver na igreja membros indignos, não tem o mundo o direito de duvidar da verdade do cristianismo, nem devem os cristãos desanimar por causa destes falsos irmãos. Como foi com a igreja primitiva? Ananias e Safira uniram-se aos discípulos. Simão, mago, foi batizado. Demas, que abandonou a Paulo, era considerado crente. Judas Iscariotes foi um dos apóstolos. O Redentor não quer perder uma única alma. Sua experiência com Judas é relatada para mostrar sua longanimidade com a corrompida natureza humana, e nos ordena sermos pacientes como ele o foi. Disse que até ao fim do tempo haveria falsos irmãos na igreja. Apesar da advertência de Cristo, têm os homens procurado arrancar o joio. Para punir os que foram considerados malfeitores, tem a igreja recorrido ao poder civil. Os que divergiram das doutrinas fundamentais foram encarcerados, martirizados e mortos por instigação de homens que pretendiam agir sob a sanção de Cristo. Mas tais atos são inspirados pelo espírito de Satanás, não pelo espírito de Cristo. Esse é o método peculiar de Satanás de submeter o mundo a seu domínio. Por esta maneira de proceder com os supostos hereges, Deus tem sido mal representado pela igreja. Na parábola de Cristo, não nos é ensinado que julguemos e condenemos a outros. Antes, sejamos humildes e desconfiemos do eu. Nem tudo que é semeado no campo é bom trigo. O estarem os homens na igreja não prova que são cristãos. O joio era muito semelhante ao trigo, enquanto as hastes estavam verdes. Mas quando o campo estava branco para a ceifa, a erva inútil nada se parecia com trigo, que vergava ao peso das espigas cheias e maduras. Pecadores que pretendem ser piedosos confundem-se por algum tempo com os verdadeiros seguidores de Cristo, e a aparência de cristianismo tende a enganar a muitos, mas não haverá na cega do mundo semelhança entre os bons e os maus. Então serão manifestos aqueles que se ligaram à igreja, mas não a Cristo. É permitido ao joio crescer entre o trigo, gozar os mesmos privilégios de sol e chuva, mas no tempo da ceifa será vista a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias capítulo 3, verso 18. Cristo mesmo decidirá quem é digno de ser membro da família celestial. Julgará todo homem segundo suas palavras e obras. A religião nada pesa na balança. O caráter é que decide o destino. O Salvador não aponta a um tempo em que todo o joio se tornará trigo. O trigo e o joio crescem juntos até a ceifa, o fim do mundo. Então o joio será atado em molhos para ser queimado, e o trigo será recolhido no celeiro de Deus. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles colherão de seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes.